A temperagem do chocolate nobre sempre foi o terror para quem quer começar a trabalhar na Páscoa. Mas fique tranquilo, hoje eu vou ensinar você a fazer uma temperagem fácil, sem precisar do termômetro e sem desperdiçar o seu chocolate. Então, depois dessa aula, você não vai ter mais medo de fazer a temperagem do chocolate. Seja muito bem-vindo ao meu canal Chocolates Incríveis. Eu sou a Chef Mi e aqui vou ensinar você tudo sobre chocolates. Tudo que você precisa saber para fazer e vender chocolates o ano todo e faturar muito com essas delícias, porque as pessoas comem chocolates praticamente todos os dias. Então não tem por que você se limitar a vender chocolates apenas no período da Páscoa, não é mesmo? Agora, para não esquecer, já deixa o like no vídeo porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a sua maneira de ver o chocolate. Me ajuda compartilhando no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais para que eu possa ensinar essa técnica para muito mais pessoas. E se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Vem muita novidade, muita delícia com chocolate por aqui e você não pode perder nenhuma. Nesse vídeo, você vai aprender uma temperagem fácil e sem o termômetro, como eu aprendi quando comecei a trabalhar com chocolate e não tinha acesso a termômetro para poder fazer a temperagem. Então, dessa maneira, ficou super fácil de fazer e muito prático. O termômetro ajuda muito, isso é verdade, mas 90% das pessoas que assistem os vídeos e que querem trabalhar com chocolate não têm o termômetro e muitas vezes não têm acesso a ele. Eu derreti chocolate uma vida inteira sem ter o termômetro, porque na cidade onde eu morava não tinha essas coisas com facilidade e na época não existia internet, sites, Mercado Livre para a gente fazer as compras. Então eu aprendi essa técnica de temperagem sem a necessidade do termômetro e ela sempre deu certo. Meus chocolates sempre ficaram bonitos, com brilho e nunca ficaram melados, pegajosos ou derretendo depois de prontos. Então, essa técnica funciona muito bem e não há a necessidade do termômetro para fazer o derretimento e a temperagem do chocolate nobre. Se você tiver o termômetro e quiser usar, melhor ainda, pois você vai ter certeza da temperatura. Mas seguindo as dicas desse vídeo, você vai conseguir perfeitamente fazer o derretimento e a temperagem do seu chocolate nobre para poder trabalhar mesmo sem ter o termômetro. Eu estou utilizando aqui 300 gramas de chocolate, porém você pode fazer essa técnica com a quantidade desejada. Eu não aconselho usar mais de 1 quilo ao mesmo tempo, mas fica a seu critério. Eu vou levar o chocolate ao micro-ondas por 30 segundos e depois que retirar eu vou mexer bem o chocolate, mesmo parecendo que nada aconteceu. O chocolate já está começando a aquecer e ele aquece de dentro para fora. Então é importante mexer bem e levar novamente ao micro-ondas por mais 30 segundos. Você deve utilizar sempre a potência média do seu micro-ondas. Ou seja, se o seu micro-ondas não tiver potência alta, média, baixa, você deve colocar na potência 50 para não superaquecer o seu chocolate. E a cada 30 segundos de micro-ondas é muito importante você mexer bem o chocolate. O que derrete o chocolate não é o micro-ondas, e sim o movimento que nós fazemos do chocolate com a espátula. Por isso também é sempre bom utilizar espátulas de silicone para movimentar e derreter o chocolate. Assim, você consegue raspar bem o pote e não ter desperdício. Se você usa uma colher normal, nunca vai conseguir raspar perfeitamente as laterais do pote. Então, com a espátula de silicone, mexe bem o chocolate a cada 30 segundos. Vamos levar novamente ao micro-ondas na potência média por mais 30 segundos. E o chocolate sai assim, cheio de bolinhas. Parece que ele não derreteu, mas sim, ele já está derretido. Agora, se você colocar novamente no micro-ondas, vai superaquecer o chocolate e ele vai ficar pastoso. Esse é o momento em que você vai terminar manualmente o derretimento do seu chocolate. Basta mexer e misturar bem que o chocolate vai estar
totalmente derretido e fluido. Nesse momento, a temperatura do chocolate vai estar entre 40 e 42 graus. Essa é a temperatura ideal de derretimento para o chocolate. Ele não deve nunca passar dos 45 graus. Mas para ter certeza dessa temperatura, nós vamos usar o nosso termômetro, que nada mais é do que um palito de dente. Como assim, Mi? O palito de dente vai ser o termômetro? Simples, você vai pegar o palitinho de dente, vai molhar no seu pote de chocolate e vai encostar na parte entre o lábio e o queixo. Não é no lábio, não é na mão, não é no pulso. O local correto para encostar e sentir a temperatura do chocolate é aqui, nessa parte entre o lábio e o queixo, pois é a parte mais sensível do nosso corpo, aonde conseguimos saber exatamente a temperatura do nosso chocolate, e ele deve estar com uma sensação de morninho. Se ele estiver assim com a sensação de morninho, ele já está pronto, e como ele já está derretido, precisamos agora temperar o nosso chocolate. Para isso, vamos utilizar o banho-maria frio. E a água não pode estar gelada, ela tem que estar fria. Como nós utilizamos esse pote para derreter o chocolate, ele está quente. Então, vamos trocar o nosso chocolate para um outro pote que não esteja quente. Eu gosto muito de utilizar os potes de vidro. Já vi várias pessoas por aí falando para utilizar os potes de plástico. Porém, eu sempre fiz com de vidro e quando eu aprendi essa técnica foi em um curso de uma das fábricas de chocolate famosas que utilizam e ensinam a utilizar os potes de vidro. Então, se você preferir, pode usar os de plástico. Mas eu sempre usei os de vidro e sempre deu super certo. Agora, nós vamos movimentar o chocolate dentro do pote, que está encaixado no outro pote com a água fria. É muito importante que o pote fique bem encaixadinho para que não respingue gotículas de água dentro do seu chocolate. E depois que ele já estiver na temperatura fria, que é o que vamos testar agora, você tem que cuidar também para secar bem a parte de fora. Com o nosso mesmo termômetro palito, vamos pegar um pouquinho de chocolate e encostar nessa mesma região entre o lábio e o queixo. A sensação agora tem que ser de frio, como se você encostasse um copo de vidro nessa mesma região. Se tiver alguma dúvida, pega um copo de vidro e encosta, depois encosta o chocolate. A sensação tem que ser a mesma, o que significa que o nosso chocolate já está temperado. A temperatura dele já baixou entre 27 e 28 graus e está pronto para ser trabalhado e moldado. Com o chocolate assim, você pode moldar ovos, bombons, banhar, pão de mel, alfajor, trufa, o que você quiser fazer com chocolate, ele já está pronto. Agora, vamos retirar o pote de dentro da água e vamos secar muito bem para que não pingue nenhuma gotinha de água dentro do nosso chocolate. A água é a inimiga número 1 do chocolate e faz perder totalmente o ponto. Então, seca bem o pote para ter certeza que não vai respingar nada de água. Retira o outro pote com água fria de perto da onde você for trabalhar e você já tem um chocolate nobre, temperado, prontinho, perfeito para utilizar. Não tem dificuldade. Eu acho essa técnica muito mais fácil que aquela da tablagem, que no momento eu nem tenho como utilizar, pois não tem pedra de mármore na casa onde eu moro. Porém, onde eu morava antes, na casa da minha mãe, tinha pedra de mármore. Eu vi ela fazer chocolate quando eu era criança, esticando, esparramando naquela pedra de mármore. Eu só fui trabalhar com chocolate quando eu fiz um curso numa das fábricas de chocolates mais famosas, onde eu aprendi esse método de temperagem. Aí sim se tornou fácil e agradável trabalhar com chocolate. Mas se você gosta de usar os outros processos de temperagem, fica à vontade. Essa é apenas a minha sugestão. E se você não conhece nenhum dos outros processos, eu aconselho que comece a utilizar esse antes de testar os outros, pois vai facilitar muito a sua vida. E prontinho, agora você já aprendeu a fazer a temperagem correta do chocolate nobre e poderá escolher se prefere utilizar o chocolate nobre ou o fracionado na sua produção, pois tem muita gente que acaba utilizando o fracionado por medo de fazer a temperagem. Porém, com essa técnica não tem erro, você pode fazer e temperar o seu chocolate que ele vai ficar perfeito.
Essa técnica é a mesma que você vai usar para fazer a temperagem do chocolate branco, exatamente o mesmo passo a passo. Então, com essa videoaula, você já sabe como fazer a temperagem de qualquer chocolate. Então, não tem mais desculpa e nem mais motivo para ficar com medo de trabalhar com chocolate nobre. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você aqui comigo. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, assim você não perde nada. E deixa aquele like incrível que eu amo receber, para que eu fique sabendo que você está gostando do conteúdo e traga mais vídeos para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.